E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos de Português e Inglês para mais uma aula aqui da nossa atividade remota e dessa vez a gente vai falar da nossa atividade programada, que é sobre a cultura caiçara. Anualmente a gente tem algumas atividades programadas no nosso calendário, entre elas aí a da cultura caiçara. Informação muito importante para a gente que trabalha na área das linguagens, tá bom? Vamos entender um pouquinho sobre isso e muito mais para que você possa também concluir as atividades com sucesso, beleza? Vamos embora. A aula de hoje, cultura caiçara. Bom, e para começo de conversa, a gente tem que definir para você o que é cultura e o que é a cultura caiçara. Então, nessa imagem, a gente está vendo aí, primeiro um cercadinho no mar e tal, e a gente vai entender o que isso tem a ver com a gente aqui. Bom, primeiramente, a definição de cultura é um conceito muito amplo que representa um conjunto de tradições, crenças, costumes de determinado grupo social. Ele é sempre repassado através da comunicação ou de imitações para gerações seguintes. Então, definição de cultura bem amplamente é isso, tá bom? São coisas, costumes, enfim, várias coisas que acontecem em um determinado grupo social, numa determinada região, com um determinado povo, e essa informação é passada para frente através da imitação, através da escrita, através da comunicação, que a comunicação engloba escrita, fala, desenhos, textos, a comunicação verbal e a não verbal que a gente já viu, tá bom? E a cultura caiçara? Por que esse nome está tão relacionado à nossa atividade de hoje? Bom, primeiro a gente vai entender o que são os caiçaras. Os caiçaras são descendentes dos índios tupi-guarani e portugueses, ou seja, dessa mistura aí dessas duas etnias, tá bom? Os caiçaras foram os primeiros habitantes brasileiros do Novo Mundo, nascidos aqui no Brasil, já que era uma mistura de índios com portugueses. A cultura caiçara existe no litoral da região sudeste, ok? Então ficou muito preservado na nossa região do litoral de São Paulo, do Espírito Santo, um pouquinho no Rio de Janeiro, mas muito presente aqui em São Paulo, especialmente no litoral norte aqui, englobando aí as cidades de toda a costa de São Paulo, de Peruíbe até Caraguatatuba. A gente tem muitos pontos aí focais dessa cultura caiçara muito bem preservada. Bom, a cultura caiçara só existe na região e esse nome é dado à etnia caiçara, ou seja, foi criada um grupo de pessoas, uma etnia de raça mesmo, chamada de caiçara. E eles recebem esse nome por conta de uma armadilha que era usada nos rios e no mar, né? Nos bolsões aí onde havia peixe para pesca. Então, caiçara vem do nome cerco, que é justamente essa imagem que a gente está vendo aí. Ele é um cercado feito com bambus, com taquaras que são muito comuns aqui na região, amarradas com cipós e que eram colocadas, né, no meio aí desse bolsão com iscas para que fossem pegos os peixes. Então é uma engenhoca aí muito bem elaborada para a época, que tem origem lá nessa mistura realmente da cultura indígena que já pescava e dos portugueses que chegaram com essa inovação meio que tecnológica para a época. Legal, né? Agora vamos pensar um pouquinho juntos aqui. Agora é com você. Nossa primeira atividade dessa nossa rotina de hoje é para que você pense em alguma coisa que tenha sido passado para você através desse elemento cultural, através de uma avó, de um vizinho, de um avô, de um tio, alguém que tenha passado para vocês, até um professor de repente, passado uma história para vocês regional, uma coisa que tenha acontecido aí nesse contexto da nossa cultura regional aqui. Então, ó, quais histórias, lendas, receitas, causas, situações que aconteceram na nossa região que você se lembra? Que alguém tinha te contado. Você vai contar para mim muito rapidamente com um parágrafo só. Qual que é esse fato? Onde esse fato aconteceu? Depois, quando, né, em que momento aconteceu? Quem estavam envolvidos? Quem são os personagens que estão nessa situação? Como isso aconteceu? E, finalmente, qual foi o desfecho, tá bom? Então, vamos imaginar, exemplificando aqui para ficar mais claro para vocês. Imaginem que a gente está falando de uma lenda de dois bêbados, uma história de dois bêbados que se encontravam aí num botequim, por exemplo, aqui na região. Então, qual foi o fato, né? Aconteceu o encontro dos dois bêbados. Onde aconteceu? No botequim, que ficava localizado na rua tal, no bairro tal. Quando foi? Foi em 1983. Quem estava lá? Os dois bêbados, o dono do botequim, a vizinha, a fofoqueira, enfim, quem são os personagens?
como aconteceu esse encontro. Um estava andando pela rua, tropeçou com o outro, e aí se encontraram para uma briga mortal que terminou tudo aí numa grande festa. E qual foi o desfecho? Eles iam brigar, mas de repente eles fizeram as pazes e beberam uma para ficar tudo bem. Então é mais ou menos isso. Eu usei esse exemplo meio bobo aqui, mas é para você se orientar, tá bom? Essa história, essa receita, essa lenda, você vai poder destrinchar para a gente colocando esses elementos. O fato, onde aconteceu, quando foi, quem estava lá, como aconteceu e como é que terminou essa história, beleza? Boa sorte para você. Faz aí, hein? Bom, vou ficar aguardando a sua resposta aí, que eu estou curioso para saber do que você vai contar. Para a gente terminar um pouquinho aí esse enlace aí, ó, a cultura caiçara, então, ela representa os costumes, aliás, a culinária, os causos, as histórias, as rezas, as danças e qualquer manifestação cultural que possa ser passada de geração para geração. E nós já falamos, né? Pode ser falada, pode ser escrita, pode ser desenhada. Então, tudo que pode ser registrado pode ser passado como cultura. E a literatura é uma cultura, você sabe disso, né? Uma das maiores expressões que a gente tem aqui na cidade é a escritora, autora e contadora de casos Neide Palumbo. Já ouviu falar sobre ela? Eu deixei aqui um link para você também pesquisar um pouquinho sobre a entrevista que ela deu. E a gente tem um texto bacana também para você conhecer um pouquinho mais de Neide Palumbo. Então, como a gente já falou, a literatura também é uma forma de cultura, certo? Então, arte e literatura são cultura? Sim, são. Toda manifestação que é passada de uma geração para outra pode ser considerada cultura. E no caso dessa nossa autora, Neide Palumbo, ela repassa todas as informações através do seu texto escrito, através de livros, contos ou através da contação de histórias, contação de causos. E aí ela está usando a oralidade para contar todos esses casos. Então a gente está muito mais perto dessa cultura local do que a gente imagina. Outro costume muito importante que a gente vê na nossa cultura regional, e nem digo regional, né? É a gastronomia. A gente fala disso porque o quão famosa é a feijoada brasileira em qualquer país do mundo. E não seria diferente, né? A gente foi invadido aí por uma nova nomenclatura das punks. Você sabe o que é uma punk? Punk é abreviatura para uma planta alimentícia não convencional. Então a gente está acostumado a comer couve, por exemplo, né? A punk é um tipo de planta que a gente olha para ela e não dá nada por ela, mas ela é comestível. E aí tem um grande exemplo da nossa região que é muito fartamente abundante aqui, que é a taioba, tá? Mas ó, antes de mais nada, vamos entender uma coisa. Tem taioba que pode e taioba que não pode, hein? A taioba é uma planta originária das Américas do Sul, possui muitas variedades, a taioba comestível e a taioba brava. Essa daí é que tem talos roxos e não pode ser consumida. A taioba comestível tem folhas gigantes, divide-se em 3 pedaços, que eu vou falar depois para vocês. Deve-se cozinhar essas folhas antes do consumo. Pode-se refogar, pode-se fazer bolos, pode-se fazer um monte de coisa. Ela é rica em vitamina A e também em antioxidantes, tá certo? E a taioba é um elemento que está aí na natureza, em qualquer esquina a gente encontra a taioba porque ela é muito natural na nossa região. E aí a gastronomia, então, entra nesse quesito cultura, porque uma receita de uma avó, ela é passada para a filha, depois para o neto, para o bisneto e por aí vai. Eu sei de uma receita de cuca de banana que minha avó fazia, passou para minha mãe, hoje eu faço e vou passar para gerações futuras também. Então, esses detalhes que são passados são cultura e também a culinária, a gastronomia é. Agora, voltando à taioba, gente, pelo amor de Deus, toma muito cuidado. Existem 2 tipos de taioba na nossa região. Aquela que é verde, com o caule todo verde e no meio, tá certo? No meio da folha. Essa é a taioba boa. Agora, se a taioba não tiver o caule verde, tiver pontas arroxeadas ou caule roxo, e também a ponta estiver em cima e não no meio, esquece. Essa aí faz um mal danado, pode até matar, hein? E passado esse momento Masterchef, agora eu vou pedir para você fazer uma pesquisa aí na sua casa, usando a internet, até a sua máquina fotográfica, o seu celular, enfim. Vamos tentar pegar uma foto, uma figura, ou um relato, se você não tiver esse equipamento, você pode escrever também, tá bom? Fale sobre uma paisagem, sobre a pesca, sobre o turismo, alimentação, algum conto, um personagem diferente, algum caos legal que você conheça. E aí você registra pra gente isso, através de uma foto com legenda, através de um desenho escrito ali embaixo que significa, ou ainda através de um relato mesmo, tá bom?
Quero que você escreva e coloque a sua criatividade aí, ressaltando coisas da nossa cultura local, da cultura caiçara, fechou? Essa é a segunda atividade dessa nossa projeção de hoje. É isso aí, galera. Obrigado pela sua atenção até agora. E a gente tem duas atividades para fazer, hein? Não se esquece, então, que você tem que usar a sua folha de respostas aí, que está disponível na plataforma, para poder responder, tá certo? Então, na escola também tem lá essa planilha para você retirar e fazer as suas respostas dessa aula. Então, o que você vai ter que fazer no primeiro momento é colocar aqueles grupos lá divididos por quem, onde, quando, como e por que aconteceram um caos. E no segundo, fazer um registro fotográfico, escrito, desenhado, enfim, do jeito que você quiser, de alguma lenda bacana da nossa região. Tá bom? Nossos contatos estão aí na tela para você. Meu site é o professormarcos.com.br, profmarcos.com.br, melhor dizendo. Tem o contato do WhatsApp também. E é isso. Espero que você fique bem, esteja bem e vamos continuar a estudar porque a gente não pode parar. E não se esquece, você é um ser humano incrível e pode chegar aonde quiser. Beleza? Falou, tchau, fui!